Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que Deus abençoe a tua vida e possa te guiar nesse estudo que faremos juntos, a fim de abrirmos os olhos e verificarmos quão perto estamos da segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as profecias bíblicas, em especial da aliança da Rússia e China, no contexto da palavra de Deus. Eu convido você para fazer a tua oração pessoal, pedindo a Deus sabedoria para poder entender a palavra e aí sim nos acompanhar neste estudo. Levo você para estudar comigo, em primeiro lugar, Apocalipse, capítulo 9. Nós encontramos um texto na sexta trombeta, que está aqui a partir do versículo 13, bastante interessante. Diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Continuamos com a leitura, versículo 15. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles estavam, ou cavalgavam, tinham coroas de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. A Bíblia nos apresenta um cenário de guerra inimaginável ainda nos dias de hoje, mas que começa a ficar delineado na medida em que nós estamos vendo essas notícias. Primeiro eu quero repassar com você o que nós lemos à luz destas imagens ilustrativas do Apocalipse. A cena toda começa no céu, como você vê, dentro do santuário de Deus, onde o sexto anjo toca a trombeta. São 7 trombetas ao todo, você pode ver aqui, são 7 anjos, e as trombetas são avisos, sempre foram, avisos de um encontro de Deus com o seu povo. Elas são anúncios do dia em que Deus fará o concerto com o seu povo obediente, dará a paga aos ímpios, e poucos dias mais tarde Jesus voltará pela segunda vez. O anjo é o sexto, portanto, aqui o Apocalipse nos leva quase ao final do tempo. Quando ele toca a trombeta, são soltos alguns anjos que promovem a destruição. Esses anjos, obviamente, são demônios, e a ideia de soltar os anjos nada mais é do que Jesus conceder a autorização para que os demônios promovam a obra que eles sempre quiseram fazer, mas até o momento foram impedidos pelos anjos de Deus. E a obra que eles fazem, aqui diz que eles são soltos por 391 dias. Esses dias não aparecem por acaso, eles são a soma do período que aparece no verso, hora, dia, mês e ano. Se nós aplicamos a regra bíblica de um dia por um ano, essa regra encontra-se em Números, capítulo 14, versículo 34,
Ao aplicarmos ela aqui e somarmos o tempo, nós chegamos a 391 dias. Detalhe, o texto original leva-nos a entender a soma, e não meramente uma data, como se fosse, a hora do dia tal, do mês tal e do ano tal. Não é assim, tá? É a soma. Então, nós estamos falando de 391 dias de uma guerra tremenda. E aí, são vistos por João os números, os exércitos dos cavaleiros, e eram de 200 milhões. Ele ouviu, inclusive, o número deles. Obviamente, promoveram uma destruição em escala jamais vista. Ele vê também a cor das couraças, essa cor aqui, ó, de fogo, jacinto e enxofre, parece um pouco vermelho. A gente fez uma ilustração aqui só para ajudar a compreensão. E aqui as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Obviamente, para João isso não fazia sentido nenhum, mas hoje, quando você pensa em uma boca da qual sai fogo, fumaça e enxofre, você pensa em uma boca de canhão, né? Ou seja, armamentos que estão soltando tiro. E aí as pessoas foram mortas por força desses armamentos. Nós colocamos até aqui um tanque de guerra para dar uma ideia do que poderia ser aquilo que João viu. Nós não estamos aqui afirmando categoricamente, mas a evidência ela nos leva a entender uma semelhança com estes tanques. E aí, o final, né, mostrando que os homens ainda não se arrependeram, e este foi o último evento antes do fechamento da porta da graça. Levando em consideração esta revelação, algumas coisas já saltam aos nossos olhos. Um exército com 200 milhões de pessoas só pode provir de países que possuem um contingente maior do que esse de habitantes. Então, não é muito difícil a gente rastrear para tentar achar. Por exemplo, o Brasil tem, em habitantes, cerca de 200 milhões. Um pouquinho mais passou esses tempos aí. Estados Unidos tem um pouco mais de 300 milhões de habitantes. É difícil você imaginar que 2/3 da população vão compor um exército. Agora, quando você olha para a China, isso fica bem mais plausível. A China é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. E aí é um país que pode prover um contingente de exércitos nesta escala, né? E é interessante estar aqui, ó, em 2016 tinha 1,38 bilhões de habitantes, basicamente, a China, tá bom? Então, a China, aliada a qualquer outro país, ela poderia chegar a este contingente de 200 milhões. Portanto, os estudiosos da Bíblia faz tempo que creem que a profecia de Apocalipse 9 aponta um exercício, ou uma ação de guerra, a qual a China faz parte, ou a qual a China até pode liderar. E de décadas para cá, nós passamos de uma situação onde isso parecia altamente improvável para uma situação onde isso é perfeitamente plausível, ou seja, pode realmente acontecer. Nós estamos vendo aqui notícias que realmente nos chamam a atenção e eu quero compartilhar algumas com vocês. Vamos compartilhar a tela de novo, você vai acompanhar comigo. Aqui, por exemplo, isso saiu hoje, 11 de setembro de 2018. Rússia exibe potência militar com o maior exercício de sua história. Embaixo, a OTAN denuncia as manobras como um ensaio para um conflito em grande escala. E aí nós vemos aqui os exercícios. E a nota diz: a Rússia iniciou nesta terça-feira, dia 11 de setembro, os maiores exercícios militares de sua história, com quase 300 mil oficiais de todos os setores das Forças Armadas e o apoio de soldados chineses. E aí diz que o grande exercício, com a participação dos exércitos da China e da Mongólia, batizado como Vostok, que significa leste 2018, acontecerá
até 17 de setembro na Sibéria Oriental e no extremo oriente russo. Isso nos chama bastante a atenção. Eu queria até colocar aqui uma outra notícia, está aqui. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo, também é recente, de hoje, tá? E ela coloca o seguinte, aqui embaixo. Rússia e China não estão sozinhas em sua flexão de músculos. Entre outubro e novembro, a OTAN, Aliança Militar Ocidental, fará um exercício multinacional com 40 mil homens no norte europeu. As mensagens trocadas são cristalinas. Estamos preparados para a guerra, resumiu em artigo publicado pela Bloomberg o almirante americano James Stavridis, que foi comandante da OTAN. Com isso, nós vemos um cenário se delineando diante de nós. Não é necessário ser um analista experiente na área militar para poder enxergar o que pode acontecer. Ou seja, nós estamos caminhando para um tempo de guerra. E esse tempo de guerra, ele estava já predito na Bíblia, e não só no Apocalipse. O Apocalipse, o que nós lemos aqui na sexta trombeta, fala da guerra lá no final, logo antes de Jesus voltar. Mas, em Mateus, é prenunciado um período de guerra anterior, que pode estar muito mais próximo dos nossos dias, conforme a gente lê no capítulo 24. Peço para você acompanhar, está lá, versículo 3 em diante, é dito que os discípulos perguntaram a Jesus o seguinte: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí ele avança, em versículo 6 ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele traça o cenário da guerra. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É o que nós estamos vendo agora. É o prenúncio deste tempo, descrito aqui no versículo 7. E o versículo 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que vai vir em seguida? É para isso que nós, servos de Deus, temos de estar preparados. Versículo 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então haverá um tempo de perseguição. No versículo 10, ele diz o seguinte, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Ele vai dizer agora como é que nós vamos ser entregues para prisão, para morte, etc., para tortura, enfim. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quando ele fala que muitos serão escandalizados, aí dá para entender onde estarão esses. Porque na parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, versículos 20 e 21, ele diz assim, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Pessoas crentes, que estão conosco, na verdade presente. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Há versões que dizem aqui, logo se escandaliza. Vejam lá a Almeida, corrigida e atualizada, por exemplo. Esse que se escandaliza quando vem a perseguição, vai trair aos que forem fiéis naquele momento. E aí,
voltando para Mateus 24, versículo 10, é dito, uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Na verdade, já tem desde hoje. Nós poderíamos dedicar um sermão só para falar disso. Tem gente dizendo contagem regressiva para a grande tribulação em 2020 e tantos, né? Se você entrar aqui no YouTube, tem gente colocando isso aí. Vamos ver se eu acho aqui. Sirva para a grande tribulação. Aqui, ó, já até aparece na busca aqui como uma sugestão. Ó, tem gente falando, faltam 97, 96 meses. Irmãos, não vai acontecer. Escreva desde já. Estou colocando para você. Estou colocando aqui em jogo essas palavras. Não vai acontecer a grande tribulação daqui a 100 meses. Está errado, tá bom? A grande tribulação há de vir, mas vai demorar bem mais do que estão dizendo aqui. O que vai vir antes é a guerra, tá? E então, voltando, essa guerra, quando vier, pouco tempo depois, vai vir a perseguição contra a igreja. Mas é já a grande tribulação? Ainda não. Por quê? A Bíblia começa a falar dessa perseguição aqui, e aí ela avança, inclusive, né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí ela dá um outro sinal. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí sim, a partir do versículo 15, ele começa a falar da grande tribulação. Numa época em que já passou a guerra prenunciada no versículo 7, já começou o período de perseguição contra a igreja, prenunciado nos versículos 9 em diante. O evangelho verdadeiro, não é esse falso que está aí, é o evangelho que prega, o que a gente já vai ver aqui, vai ter sido pregado a todas as gente, e aí, então, é que vem o tempo da grande tribulação, conforme nós vemos aqui no versículo 15 em diante. 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, etc, etc. E aí, versículo 21. Porque haverá, então, ou seja, naquela época, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Este é o momento. E é nessa época, inclusive, tá, que virá o João Paulo II, vai aparecer como ressuscitado aí. A gente vê o prenúncio dessa vinda dele aqui, no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse texto aqui, esse verso, faz conexão com aquele no qual Paulo prenuncia a vinda do filho da perdição, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 até 11. Ok? Então, tem gente que pergunta, quando que vai vir João Paulo II? Aqui, ó, na época da grande tribulação. Agora, não é o tempo ainda, tá? Portanto, não vai vir agora a grande tribulação. O que está para vir é guerra. Agora, a guerra vai fazer com que o cenário do mundo mude. Você deve considerar isso agora, para a tua vida. Ou seja, como é que você está orientando a tua vida? Você está fazendo plano para daqui 15, 20 anos? Esquece. Daqui 15 anos o mundo vai ser completamente diferente do que você vê hoje. Eu não estou falando por causa da tecnologia, da indústria 4.0, das metas de sustentabilidade, não estou falando de nada disso aí. Eu sei que isso preocupa os jovens, né? Que estão buscando emprego, querem encontrar colocação no mercado e tal. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a vida nas cidades grandes ficará insustentável. Quem conhece um pouco de história de guerra sabe disso. Por quê?
Ora, normalmente as vias de transporte ficam ou parcialmente ou totalmente comprometidas, o produto não chega até as cidades grandes em volume suficiente, e aí as cidades grandes começam a sofrer com os problemas de fome, saques, depredação, né, ataques a supermercados, aos pontos onde tem comida, enfim. O ser humano sem comida, ele vira outro, entendeu? Hoje vocês já veem, né, as pessoas bravas aí saindo, dando panelada, quebrando as coisas, por uma medida política aí, mas a comida está em casa. Agora, espere faltar a comida e aí você vai ver o que é problema, né? Vai apertar tanto que vai chegar ao ponto de pais comerem a carne dos filhos. Tá? Isso vai ser lá para o final mesmo. Hoje já está tão ruim que em alguns países há quem diga que já tem países vendendo escravos. Eu peguei hoje uma notícia aí de alguém dizendo que a Líbia parece que já está vendendo escravos. Se é verdade ou não, eu não sei, mas fato é que a Bíblia diz que haverão escravos nos últimos dias, sim. Portanto, atenção você que mora na grande cidade, que tem pavor, ojeriza de morar no campo. Acorda, acorda, sai da grande cidade, vende o que você tem aí, vai morar no campo, arruma um emprego lá para ganhar menos numa cidade pequena, e aí você garante, tá, que você e a tua família, pelo menos, vão ter o que comer. Não estou exagerando. Daqui a alguns anos, quando tudo isso acontecer, você vai olhar para trás e falar, poxa, o pastor me avisou. Então, atenção, hoje é o momento de você fazer decisões importantes, tomar decisões importantes, tá? Não é pensar que, não, vai vir um novo governo, o Brasil vai melhorar, o setor da construção civil vai andar, as coisas vão ir bem, então vou aproveitar e investir na cidade na baixa, porque depois vai aumentar. Eu vou dizer para você, nós estamos nos aproximando do precipício, e depois que começar a descida, não tem subida mais. Não tem. Nós temos, como servos, filhos de Deus, que olhar para cima. O Senhor Jesus nos disse isso claramente em Apocalipse, ou digo, em Mateus 24. Diz assim, abram lá, por favor. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Daqui a poucos anos, eu digo, pouco mais de uma década, ninguém mais vai acusar pessoas que estão falando o que eu estou dizendo hoje como meros profetas do caos, fanáticos. Não. Vão olhar para trás e falar, puxa, alguém nos avisou. Apocalipse, capítulo 13, conforme eu tinha dito, aqui diz que haverão escravos. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, diz uma versão, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Atenção àqueles que estão falando que a marca da besta já chegou, que é o chip e tal. Está claro aqui. A Bíblia diz que quando a marca vier, haverão escravos. Hoje não é um tempo onde você vê, escravos aqui e ali. Hoje, inclusive, há um combate ao trabalho escravo. Ora, quando vier a marca da besta, nós teremos escravos no mundo, muitos. Então, o tempo ainda não chegou. Essa é mais uma evidência de que o chip não é a marca da besta, é mais um instrumento de controle, equivale à identidade, ao documento de habilitação, CPF, enfim, querem unir no documento único, tudo bem que seja. Mas o chip, a pessoa pode fazer ele explodir, joga um tóxico lá, mata você e tal. Pode ser, mas que ele não é a marca da besta, tá claro. Tá claro, gente, olha lá, hoje não tem escravo e já tem o chip. Então o chip não é, o chip está fora de tempo no contexto da profecia bíblica, entendeu?
Então, vamos lá. Temos que desmistificar muita mentira que está aí circulando na internet, no YouTube, nas igrejas e tal. Está cheio de falso profeta. Está cheio de pessoas interpretando mal as escrituras. E está cheio de sinceramente enganado. Bom, seja qual for a classe a qual pertence cada pessoa que está falando o erro, fato é de que estão propagando o erro. A verdade é o que nós vimos aqui, tá? Nós estamos numa sequência de cumprimento das profecias. Essa sequência passa, primeiro, por guerra, segundo, pela perseguição dos fiéis sinceros da igreja, a gente já vai ver quem eles são. Terceiro, pela pregação do evangelho a todo o mundo. E aí, quarto, a grande tribulação. Quinto, a vinda de João Paulo II. Está aqui a sequência, ok? Então, você que está acompanhando as profecias, siga. A sequência é essa, nós vimos, está na Bíblia, ok? Agora, para você, qual é o evangelho a ser pregado no mundo inteiro, mencionado lá em Mateus? Tem gente falando assim, ah, não, porque na China já tem perseguição. Ah, porque lá na Índia, no Cazaquistão, seja lá onde, tem crente morrendo. Olha aí que o evangelho está chegando a todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. E você vai ver agora, pela Bíblia, por que não é verdade. Porque hoje, as pessoas que estão indo para esses lugares estão pregando o que as igrejas convencionais pregam. Ah, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ah, obedeça os mandamentos. Até falam, obedeça o sábado. Ah, mas pisam em outro. Pisam no primeiro mandamento. Pisam mesmo. Por quê? A Bíblia diz, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Tá claro, Deus se identifica como uma pessoa só. Quem é esta pessoa? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. É bíblico, não sou eu quem está falando. Se você não concordar ou não gostar, não é comigo que você tem que discutir. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Leia lá na tua Bíblia. Diz assim, todavia, para nós, há, no sentido de existir, um só Deus, o Pai. Ponto. É isso. Ok? Então, o evangelho verdadeiro é mencionado em Apocalipse 14, a partir do versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Está aqui, é o que Deus mandou pregar para todos os países, todos os povos, de todas as línguas. Anuncia que o juízo de Deus está chegando. Deus está vendo essa impiedade toda, essa hipocrisia tremenda, esse andar por trás das cortinas e a mídia esconder o que realmente acontece. Os grupos de poder que estão tomando as rédeas do mundo para oprimir os servos de Deus e manter a população mundial em escravidão mental. Eu não estou falando aqui de escravidão do ponto de vista político só. Eu não sou ativista político. Eu sou um pregador do evangelho. Eles estão procurando manter as pessoas em escuridão espiritual. Porque quando nós lemos a Bíblia, ela abre os nossos olhos, a gente enxerga o que está acontecendo nos movimentos das nações, mesmo na política, e nós vemos que é uma coisa que Satanás está fazendo. Ele está querendo tirar os olhos das pessoas da regra do céu, a regra que Jesus deu. Aquilo que faz de uma pessoa um verdadeiro seguidor de Jesus. Sabe qual é a regra? A mesma regra do juízo lá no céu. Por isso que a Bíblia manda a gente anunciar agora, temam a Deus, tenham respeito por Ele, deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo. Para quem não sabe, a regra do juízo está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Leia lá. Diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever
de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O juízo é feito com base na lei, nos 10 mandamentos de Deus. Não são 9 nem 8. Né? Tem gente que fala do sábado. Tá certo, o sábado é o 4º mandamento, deve ser observado. É o dia de repouso. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Porém, deve-se lembrar também do 1º mandamento. Por quê? A propósito, o Evangelho eterno conclama o mundo a adorar o Criador, aquele que fez. Olha lá, Apocalipse 14, versículo 7, diz, segunda frase, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Se bem é certo que Cristo é co-criador, foi coparticipante junto com o seu Pai, o Criador mor, aquele que merece a nossa suprema adoração é Deus, o Pai. E este tem sido esquecido. Hoje, colocaram um Deus filosófico, doutrinal, pagão. É, pagão mesmo, porque ele vem do paganismo. Todos os pagãos criam nesse Deus que nós vamos falar agora. Trindade. Pode pesquisar na internet, história, tal, onde você quiser ir. Né? Você vai ver. Não está escondido, essa verdade está clara. Mas incutiu-se tanto erro na mente das pessoas que hoje em dia você falar de Trindade, nossa, parece que é tocar no bonequinho acariciado, né, no presente que eu tenho em casa, né, é tocar na ferida. Ora, gente, se o que eu creio não é verdade, eu tenho que questionar e tenho que abandonar. Para finalizar, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui o Senhor fala qual é a característica das pessoas destes últimos dias que estarão preparadas para a segunda vinda de Jesus e para o juízo. E que pregarão este evangelho, o evangelho que está aqui em Apocalipse 14 e vem do versículo 6 até o 12. Dá uma lidinha comigo, versículo 12 de Apocalipse. A tua Bíblia pode ser pode interessar. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O apelo do céu é para que você se posicione ao lado de Deus, para que você tome a decisão de obedecer os 10 mandamentos. Isso significa que você vai se divorciar dos erros. Você vai se divorciar, inclusive, de quem ensina os erros, das igrejas que estão ensinando os erros. Pode ser a igreja na qual você frequenta hoje, eu não sei. Verdade é que Deus está dizendo, o povo que vai ser recolhido por Jesus, o povo que será arrebatado, o povo reconhecido pelo céu como santo, é esse aqui. Tem 2 características. Primeira, guarda os 10, não é 9 nem 8, 10 mandamentos da lei de Deus e consegue guardá-los por meio da fé de Jesus. A fé é um dom que Deus dá. Está lá em Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, Deus dá o dom, te capacita e você consegue obedecer. O convite do céu é para que você integre as fileiras, não do exército do mundo, não o exército do teu país, mas do exército de Cristo, aqueles que têm esta característica. Quer você integrar este exército? Se este for o teu desejo, quero orar por você hoje, pedir que Deus abençoe a tua vida. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos a verdade e pedimos que andemos de maneira digna, à altura do privilégio que o Senhor nos concedeu. Pedimos, ó Deus, que venhas a abençoar cada pessoa que hoje fez a decisão de tomar os teus mandamentos como regra da sua vida e pela fé do Senhor Jesus, colocá-los em prática. Ó Senhor, continue abençoando o teu povo, para que ele ande em obediência e humildade diante do Senhor, mesmo sabendo que para isso estará na contramão do mundo. Esteja fortalecendo o teu povo, guiando para que todos, ó Deus, permaneçam firmes até o final. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus.
Amém. Você está convencido de que hoje ouviu a verdade? Você quer conhecer mais da Bíblia e dar o passo para que amanhã venha descer as águas, se batizar e ser um súdito do céu, um santo dos últimos dias? Pertencer a esta igreja, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final? Entre em contato conosco, portanto. Vai ser uma alegria para nós te ajudar. Nosso número de WhatsApp, 41 99509 8425. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes relembrar que você pode nos acompanhar pela internet. Estamos transmitindo às terças-feiras, os vídeos estão disponíveis a partir de 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Acompanhe, compartilhe, comunique a outros esta verdade, para que outros também possam encontrar o caminho verdadeiro. Nós vamos ficando por aqui, mas quero antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Vou fechar os olhos, se você quiser, faça o mesmo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queria lembrar a você que nós temos uma série de literaturas que esclarecem muita coisa sobre o tempo do fim. Temos muitos livros falando sobre as profecias do Apocalipse, e inclusive um dedicado às 7 trombetas. O nome é Os 7 Avisos do Fim. Nós temos também este livro aqui, As 7 Grandes Verdades. É um livro para quem quer fazer parte deste povo. Se você tem interesse nesse material, entre em contato conosco. A gente vai te dizer como poder ter acesso a este material, como poder adquirir, tá? Os dados de contato é o número de WhatsApp, 41 99509 8425. Fique com Deus, espero estarmos juntos nas próximas oportunidades no canal youtube.com/TV Advertência Final. Até lá.